Então hoje é quinta-feira e nós, toda quinta-feira, visitamos Shri Godurma Dweep, onde os Babajis, muito queridos, estão respondendo a todas as perguntas perfeitamente, como Shastra diz, né, que Guru Deva é aquele Vaishnava que ele, quando responde a nossa pergunta, ele responde não só a pergunta tecnicamente, mas ele também faz alguma coisa no nosso coração, né? Ele vai além da resposta, porque ele tem vasto conhecimento de todos os Vedas, Puranas e Upanishads, da mesma forma como ele tem conhecimento do que acontece no nosso coração. Então, esse conhecimento que ele tem não é Jnana, se lembra? Não é conhecimento teórico, é Vijnana. Então ele já, esse conhecimento está inteiramente integrado à existência dele. Especialmente porque ele é Gurudeva, ele sempre foi Sati Ananda Prabhu, né? Gurudeva, né? Como Nityananda Prabhu, né? Advaita Acharya Prabhu, né? Esse é Sati Ananda Gurudeva. Então esse lugar é muito especial, né? Shri Godurma Dweep. Mas para a gente poder frequentar esse lugar, existe algo tão especial quanto, que é, como o Sripad Guru Maharaj nos esclareceu para nós devemos conhecer Tata Siddhanta. A gente vê que à medida que os diferentes visitantes vão ter darshan dos Babajis, eles vêm trazer para esses Babajis assim a certeza da sua ignorância, né? Cada um deles vai falar de alguma coisa que não é diretamente Tata Siddhanta, né? E alguns vão até querer enfrentar os Babajis. Então, por isso, Srila Gurudeva e Sripad Guru Maharaj, eles nos pedem para nós estudarmos o Dashamula Tata. A gente estava vendo esse Vaishnava Siddhanta Mala, que é uma obra fundamental de Srila Bhaktivinoda Thakur, que é suplementar ao Dashamula Tata. Porque no Vaishnava Siddhanta Mala, qual é a estrutura do Vaishnava Siddhanta Mala? Você lembra? Qual é a raiz, melhor dizendo, a raiz do Vaishnava Siddhanta Mala? Não? A raiz são os ensinamentos de Sripad Madhvacharya, que Mahaprabhu pessoalmente orientou seus discípulos, seus seguidores, a estudar a fundo. Então, Srila Baladeva Vidyabhushana tem um texto sagrado chamado Shri Ratnavali. Dentro desse Shri Ratnavali existe esse comentário que ele faz, essa análise profunda que ele faz a essas verdades fundamentais. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele colhe todos esses néctares e ele compõe o Vaishnava Siddhanta Mala no formato de perguntas e respostas, o que é muito que simplifica muito o entendimento do leitor. Como, por exemplo, aqui a gente vai continuar, a gente vai ler um pouquinho essas perguntas e as respostas, e depois nós vamos continuar, dar continuidade ao primeiro capítulo, e assim, segundo, terceiro, quarto, mas a gente também vai focar no Vaishnava Siddhanta Mala, para depois a gente chegar no capítulo 12, capítulo 13 do Jayavadharma, para aprofundar mais ainda o entendimento de Tata Siddhanta, de Dashamula Tata. Então ele pergunta aqui, o discípulo, né? Ele pergunta quantas formas tem o Senhor? E aí a resposta contundente é categoricamente perfeita. Ele só tem uma forma. Acho que eu já li isso antes, mas acho que vale ler de novo. Essa forma é plenamente espiritual, belíssima e atrai todos os seres vivos. Ela abunda, não, vamos usar outra palavra, ela transborda de bem-aventurança divina, essa forma de Krishna. Está sempre ocupada, sempre fazendo alguma coisa. E o que é isso que ela faz? Lila.
E essa forma é perceptível por quem tem prema. Premandina Churita Bhakti Vilochanena. Se você tem os olhos untados com bálsamo de prema, então, para onde quer que você olhe, você vê Krishna. Qualquer rio pelo qual você passe, você vai ver Jamuna, Ganga, Godavari, qualquer montanha, colina de Govardhana. Página 5 do Vaishnava Siddhanta Mala. E aí ele continua, segundo as diferentes naturezas, segundo as respectivas naturezas de diferentes almas, né? Diva 1, Diva 2, Diva 3, Diva 4, Diva 5, a forma eterna do Senhor se manifesta para essas divas numa infinitude de maneiras. Acho que eu já li, mas essa frase é lindíssima, né? Essa frase, em resposta a essa pergunta, ela resolve muitas supostas contradições, porque por um lado a gente sabe que Krishna tem ilimitados avataras, mas por outro lado a gente ouve que ele é um só, que ele só tem uma forma. Então aqui um dos motivos mais importantes, né, é que Krishna ele tem noção absoluta de como a diva o percebe. Por isso ele se manifesta de uma maneira que a diva possa perceber. Qual é a lila que fala sobre isso, assim, que demonstra isso? Você lembra? Que Krishna ele se manifesta exatamente como a diva, no estado de consciência em que ela está, pode perceber. Qual é o passatempo? Quando Krishna é trazido por Akrura, Krishna e Balaram são trazidos por Akrura para a arena de Kamsa, não é? Não, ele já chegou em Mathura. Ele está entrando na arena. E quando ele entra na arena, assim, em volta da arena estão sentadas várias personalidades da sociedade de Mathura. Os que são demônios, quando olham para Krishna, veem nele a própria morte. Os que são mais velhos, homens e mulheres, veem nele o filho mais querido. As meninas, as mocinhas, veem nele o objeto do seu amor. Os gyanis veem nele o Brahman, a forma. Eles veem nele a oportunidade de se fundir na forma dele. E Nanda Maharaj não está lá nesse momento. Devaki e Vasudeva estão lá e vem, claro, o filho querido, né? Mas são 12, que são 5 Staivava raças, né? São 5 raças fixas e 7 secundárias, 5 primárias e 7 secundárias. Então são 12 formas 12 maneiras, vamos dizer assim, de ver a mesma forma de Krishna. Né? Aí por isso que o Srila Bhaktivinoda Thakur aqui diz, contudo, as almas individuais, segundo sua natureza específica, aceitam essas muitas manifestações diferentes do Senhor como formas individuais separadas, distintas. A forma de Shri Krishna é a forma eterna e bem-aventurada, ou Swarupa do Senhor. Então assim ele responde essa pergunta. Aí, como na resposta ele fala de Lila, né, que ele fala que Krishna está sempre em ação, né, porque o Espírito é o princípio dinâmico e Krishna é o Espírito Supremo, então ele é supremamente dinâmico, ele está sempre, né, na ativa. Ele fala para Arjuna na Gita, né, porque ele não tem nada a ver com a energia material, ele nunca toca na energia material. Mas ele fala que mesmo assim, quando ele aparece no planeta Terra,
ele age de várias maneiras para dar exemplo. Não que ele tenha a obrigação de agir. Então agora ele vai fazer essa pergunta ao discípulo. Quais, o que são os passatempos de Krishna, Lila? Aí a resposta é que o setor mais encantador do mundo espiritual é o setor mais encantador do mundo espiritual se chama um superlativo, né? Shri Vrindavan, Brajadam, né? Shri Vrindavan Dham, que é o setor, no mundo espiritual todo, o setor mais encantador, ou encantadoríssimo, né? Que na verdade aqui ele é mais, quando alguma coisa é mais do que tudo mais, aí ela é belíssima, né? Assim, se alguém é mais belo do que todos os outros belos, essa pessoa vai ser belíssima, porque aí você faz uma comparação dela com o resto daqueles que são belos. Isso é Vrindavan, né? Ela é belíssima porque não existe termo de comparação. Assim como Krishna é super atraente, porque também não tem termo de comparação, né? Porque ele só ele tem aquelas 4 qualidades, né? Que justificam isso, que ratificam isso, vamos dizer assim, né? Que são, quais são? Você lembra? Ele tem... Oi? Como? Mas madura é o quê? Tudo é madura. Todas as 4 qualidades são doces. Então uma chama-se Rupa Madhurya, que é a doçura da sua forma. Que nem Krishna é aquele que tem a forma mais doce. Ou a forma dulcíssima, que é um superlativo. Então Rupa Madhurya, Lila Madhurya. Os avatares de Krishna realizam muitos passatempos, mas nenhum deles realiza passatempos tão esplendorosamente doces e satisfatórios para os seus devotos como Vrindavana Chandra, né? Então, Rupa Madhurya, Lila Madhurya, depois Venu Madhurya, né? Rupa Madhurya, Lila Madhurya, Venu Madhurya, que a flauta de Krishna também faz, na verdade, em geral, quando você toca a flauta emite sons, mas quando Krishna toca a flauta, Krishna é o emissor do som, né? E com essa flauta, acho que eu não me expliquei bem, mas tudo bem, mas essa flauta é o instrumento transcendental que está sempre perto de Krishna e que ele usa para atrair todos os seres vivos. Então, Rupa Madhurya, Venu Madhurya, Lila Madhurya e a qualidade por excelência, que não pode ser esquecida, não. Mas se você se esquece dessa qualidade de Krishna, a gente poderia dizer que é a qualidade número 64, então você não vai conseguir entrar em Vrindavan. Quem sabe? A 4ª qualidade de Krishna, que só ele tem. Existe uma lógica nessas qualidades. Só Krishna tem o prema que ele tem. Por isso que a 4ª qualidade é prema madhura, né? Só ele tem esse prema madhura, cuja doçura Shrimati Radhika saboreia e ele não consegue alcançar, né? A doçura que ela sente ao saborear a doçura do prema dele. Então, prema madhura. Prema madhura, justamente. Aí Vaishnava Thakur continua explicando o que é Lila. Ali, em Shri Vrindavan Dham, Shri Krishna, que é constituído de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, está eternamente presente sob a forma
do casal divino Shri Shri Radha Krishna, com o objetivo de realizar passatempos eternos. Krishna só tem esse objetivo, como aquele senhor alemão, já ouviu falar do senhor alemão, que ok. Tem um delay, né? Tem um delay bravo, né? Tem aquela história daquele senhor alemão que ele pensava assim: eu acho que ainda não encontrei Deus. E eu ando para lá e para cá, entro nas igrejas, nos templos, mas não vejo nada que me faça perceber Deus. Aí um amigo dele, o outro alemão, falou assim: você quer realmente encontrar Deus, ver Deus cara a cara? Eu falei: claro, eu daria tudo para ver Deus cara a cara. Aí ele fala assim, esse amigo fala: então você pega um navio, acho que isso é uma história antiga, né? Você pega um navio e você vai para a Índia, que lá você vai encontrar Deus, esse Deus que você tanto procura. Aí quando o alemão chegou, ele visitou o templo de Kalimar, e ele viu Kalimar com aqueles 8 braços, né, numa função, né? Aí ele falou assim: essa não pode ser Deus, porque tá fazendo um monte de coisa, tá ralando total. Aí depois ele entrou no templo de Brahma, alguns lugares muito raros tem templo de Brahma, e ele viu também que Brahma estava ocupado na criação. Ele falou assim: não, isso não pode ser Deus, também está ralando, como eu trabalho, como todo mundo trabalha. Aí ele foi entrando em vários templos de semideuses, né? Ganesha escrevendo os Vedas, né? Até que ele chegou em Shivrindavan, no templo. Aí ele entrou num templo e ele viu Radha Govinda, né? Radha Ramana, ele viu Radha Ramana. E ele viu que Radha Ramana dança daquela forma, o corpo dele dobrado em 3 partes, né? Muito lindo. Tocando a flautinha, com os olhos de lótus assim. Aí fala: esse é Deus. Que é o único que não faz nada, que não tem obrigação de fazer nada. Tocando sua flauta. Então é assim, né? Isso é lila. Quando as almas individuais manifestam suas formas eternas de bem-aventurança divina, ou seu eterno Swarupa, sob a forma das criadas, das servas de Shrimati Radhika, então elas alcançam a qualificação para entrar nos passatempos eternos de Shri Krishna, naquela morada toda espiritual que se chama Shri Vrindavan, né? Então aqui Bhaktivinoda Thakur está sendo muito específico, né? Se a diva manifesta sua Swarupa como uma manjari, então ela alcança, ela se torna habilitada a entrar nos passatempos eternos de Shri Krishna, na morada toda espiritual de Shri Vrindavan. Shrimati Radhika é a própria personificação da bem-aventurança suprema, Hladini Shakti. Não existe nem uma pequena presença de temor ou morte nesses passatempos. O único assistente ou a única assistente dessas atividades do Senhor ou desta lila é a inquebrantável bem-aventurança espiritual. Não tem medo, não tem tempo, não tem morte, né? A única personalidade que assiste, que acompanha, que assessora é a bem-aventurança espiritual inquebrantável, que é personificada como ele acaba de dizer, como Shrimati Radhika, né? Acho que eu já tinha lido, porque aqui tem essa pergunta, eu tenho quase certeza que eu já li com vocês. Quais são os obstáculos para a conquista ou para adentrarmos os passatempos de Krishna ali, né? Você lembra? 2 obstáculos? Ele fala 2 obstáculos. Um é a inteligência material e o outro, Jada Buddhi, e o outro é impersonalismo. Como é que você sabe que a sua inteligência é material ou que a sua inteligência é transcendental?
Qual é o parâmetro? A inteligência material é a inteligência daquela pessoa que está fazendo conjecturas sobre a verdade com os seus próprios mecanismos. E aí ela chega a conclusões erradas. Então ela vai fazer conjectura sobre Lila e ela vai dizer que Krishna é um libertino. Né? Que Krishna não pode ser Deus porque ele tem um monte de amantes. Como é assim que Deus vai ter amantes? Então ela só aí ela já comete uma ofensa que barra para ela qualquer acesso a um passo mais na vida espiritual. Então, inteligência material. Enquanto eu achar, isso já é um sinal de inteligência material, enquanto eu achar que sei mais do que meu Gurudeva, aí esse vai ser um obstáculo. Né? O primeiro obstáculo, inteligência material. É um obstáculo forte. Né? O Gurudeva fala uma coisa como no Madhurya Kadambini, né? Se descreve o discípulo que tem inteligência material. O Gurudeva pede uma coisa e ele, no ato de fazer a coisa, ele vai alterando aquela ação e a própria coisa, porque ele se julga no direito de achar que se Gurudeva pediu água, ele deve levar leite quente. O que é água? O que é água? Leite quente. Mas Gurudeva está com sede. Então ele entra nesse processo e ele extrapola esse processo com uma série de situações ao longo da sua prática espiritual. Então isso é um obstáculo. Jhada Buddhi não é, como se diz? Não é Buddhi Yoga. Porque Buddhi Yoga é a inteligência que a gente desenvolve, a gente usa o elemento inteligência, que é um dos 8 elementos da nossa formação no mundo material, né? Então, a gente usa esse elemento Buddhi e afina esse elemento com o que a gente conhece como Buddhi Yoga. O Buddhi Yoga é basicamente o quê? Qual é a essência de Buddhi Yoga? Shastra. Então Shastra diz uma coisa, por exemplo, Shastra diz que o estrume da vaca é puro, mas você vai encontrar pessoas que têm nojo do estrume de vaca. Mas não tem nada mais puro. Quando meus filhos eram pequenos, qualquer problema de ferida, qualquer coisa, para o pai dizer, problema de ferida, coloca um estrume bem fresquinho de vaca em cima da ferida, um corte, algum pururido, alguma coisa, coloca em cima e em seguida já está pronto. Ou então o leite na mãe. Né? Mas tem pessoas que têm nojo porque não entendem que o Shastra diz que o excremento, o estrume da vaca é completamente antisséptico. Mas o Shastra também diz que o estrume dos outros seres, especialmente o estrume do ser humano, é até uma ofensa, né? Porque eu acho a palavra estrume uma palavra simpática. A palavra excremento é uma palavra... Mas enfim, Jhada Buddhi. Esse é um obstáculo. E o outro obstáculo é impersonalismo. Que também se vê muito naquela pessoa que está iniciando o processo. Né? Já tive casos e mais casos de conviver com devotos que me falam assim, aceito qualquer coisa, mas essa forma da deidade me incomoda muito. Já convivi com um devoto no exterior que ele chegava e falava assim, deixa eu te confessar uma coisa, eu tenho uma predileção pelo impersonalismo, porque eu não consigo ver Krishna na deidade. Né? Então, na verdade, quando ele fala isso, ele está usando a inteligência material, porque ele quer pular todo um processo, toda uma série de etapas para ver Krishna na forma da deidade. Mas você vê Krishna na forma da deidade, você tem que estar no nível de Madhavendra Puri, né? de Rupa Goswami, de Raghunatha Goswami. Então não é assim, você precisa se submeter, né? Você precisa se submeter ao fato de que você não está nessa fase. Né? Senão o estrume é só para bloquinho, o Prabhuzinho tá mas aqui a pergunta se desdobra. Deixa eu ver aqui.
Vamos ver a resposta que Srila Bhaktivinoda Thakur dá, né? O que você quer dizer com inteligência material? Aí ele diz, inteligência material é aquilo que se desenvolve devido à influência macabra do tempo material, do lugar material, dos objetos materiais, dos desejos materialistas, dos pensamentos materialistas e das atividades materialistas. A atividade crippling quer dizer que embota, né? Crippled, uma pessoa é crippled quando ela tem um defeito no corpo, né? Então ela anda mancando. Então a influência mancada, que anda mancando, né? A influência distorcida, né? De todos esses elementos materiais. Com a inteligência material, o observador encara o reino transcendental de Shri Vrindavan como um lugar material. E ele também percebe o tempo como dividido, em três momentos, passado, presente e futuro. Isso é inteligência material. Os objetos perecíveis são os únicos objetos a ser percebíveis. Com a inteligência material, todas as aspirações da pessoa que tem inteligência material são voltadas para a esperança de conseguir felicidade impermanente, tal como um tipo de felicidade impermanente que é a conquista dos planetas celestiais. Nesta condição, a alma não pode pensar em nada que seja espiritual, porque ela está confinada a seus pensamentos materiais. Essas almas imaginam que o seu dever são atividades temporárias, tais como o desenvolvimento da civilização, a moralidade, a ciência, a indústria e o aumento da prosperidade material. Então vamos guardar o que é impersonalismo? É a próxima pergunta. O que é impersonalismo? Ok? Página 7. Se puder guardar. O que é impersonalismo? Então, nós estávamos no momento, no capítulo 1, em que Sannyasi Thakur revelara para Premdas Paramahansa Babaji Mahashaya, ele revelara toda a sua trajetória. Ele não escondeu nada do seu Gurudev. Ele foi revelando toda aquela trajetória. E aí depois de ele revelar toda a trajetória e confessar como ele desperdiçou tanto tempo da sua vida e tantas vidas da sua existência, né? Desperdiçando tempo. Como o Prahlad Maharaj explica, né? Que o ser humano, que é a alma condicionada, metade da vida ele passa dormindo. Aí metade, 20 anos ou mais dessa vida, cuja metade ele passa dormindo, ele também desperdiça sendo criança irresponsável e adolescente irresponsável. Tem gente que fica até 40 anos na fase da adolescência, né? Vamos colocar 20 anos. Então, se ele viver 50 anos, 25 anos já estão perdidos dormindo. Mais 20, vamos botar... vamos pegar só os dias e não as noites, né? Então, aí já vamos para 60 anos. Aí, mais os 20 anos de desenvolvimento econômico, ele vai se casar, ou mesmo que ele não se case, ele vai querer ter bens materiais e tudo, mais 20 anos, então 50, 60, né? 70 anos, ele já desperdiçou 70 anos. Aí quando ele chega à velhice, ele também vai desperdiçar porque ele vai estar com alguma doença degenerativa e aí não vai ter nenhum minuto para praticar a bhakti. Isso é o problema, Maharaj, né? Então, isso é uma das
dos sentimentos, esse é um dos sentimentos, uma percepção, né, uma conclusão a que chega alguém que é um discípulo fidedigno. Caramba, eu fiquei anos da minha vida atual simplesmente brincando de estar em Maya, né, brincando no colo né, da bruxa Maya, como o Mahaprabhu diz, né? O que está fazendo deitado, sentado no colo de Maya? Né? Jiv Jago, Gora Chandra Bole, Kota Nidra Jao Maya, Pisatira Kole. Pisatira é uma bruxa. Jiv Jago, Gora Chandra Bole. Acorde Diva, cante Gora, Jiv Jago, Gora Chandra Bole. Kota Nidra. Se está milhares, Kota, quer dizer, muito tempo, né? Sahasha, enfim, Kota, você está há muito tempo, Kota Nidra Jalma, está no colo do mar, sendo influenciado por essa Pisatira, por essa bruxa chamada Maya. Né? Então ele fala isso para o Babaji. E aí o Babaji também troca expressões de humildade, e ele chega a pedir para o Mahatma, porque ele chama o Sannyasi Thakur, você lembra que eu estava falando para você? Um pouco antes. Ele fala, deixa eu ver aqui, ele fala, Mahatma, por favor fique aqui em Pradyumna Kunja por alguns dias para me purificar. Aí o sannyasi diz, eu ofereço, eu entrego meu corpo a seus pés de lótus. Por que o Senhor fala ficar alguns dias? A minha oração ansiosa é que eu possa servi-lo até que eu abandone este corpo. Então assim, não tem nada no Jaiva Dharma que não seja modelo. Também eu sempre estou aqui conversando com o Gaura Krishna sobre estabelecermos modelo, porque o Vaishnava, ele é um modelo do ser humano perfeito. Estava lendo um trecho de uma palestra de Srila Prabhupada que ele fala justamente isso. Ele está falando para os discípulos que é obrigação de alguém que está no caminho de Bhakti ser um instrumento de Gurudeva para dar Bhakti. Porque ele diz que a sociedade humana está completamente perdida. Ele não tem nenhum sentido de orientação. Por isso ele diz que a atividade por excelência de um Vaishnava ou de uma Vaishnavi é a orientação, a educação. Temos um projeto educacional. E esse projeto educacional começa com aulas que nós vamos dar para quem? O começo do projeto. Todos temos um projeto educacional. Unidos ou não unidos, temos um projeto educacional, mas o primeiro aluno que vai assistir, vai na escolinha desse projeto educacional, como é que é o nome desse aluno? A nossa própria mente. Porque se você não ensina a sua mente esses assuntos, esses temas fundamentais dessa escola, então a sua mente vai estar sempre brincando com você, né? Passado, presente e futuro, né? Sankalpa Vikalpa, né? A mente se lamenta pelas coisas do passado que não foram conquistadas e fica ansiando pelas coisas do futuro que é inalcançável. E com isso ela dribla a diva, ela faz com que a diva se condicione mais ainda, né? Porque ela só tem como se descondicionar no presente. Só que a mente está levando a diva para o passado e para o futuro. Né? Então aqui, o Sannyasi Thakur, né, Mahatma, ele está dizendo que a oração ansiosa dele é que ele possa servir a seu guru até que ele abandone esse corpo. Né? Então, para ele chegar a esse nível de rendição, ele tem muita Sukriti, muito samskara espiritual, né?
Não é uma coisa que você vê todo dia. Não está na mídia. Não vou nem falar o nome daquele negócio que está ficando quase virando um palavrão, né? A gente usa assim, mas se a gente não sabe usar, vira um palavrão, né? Aí, Srila Bhaktivinoda Thakur descrevendo, Sannyasa Thakur, ele o descreve como um acadêmico erudito de todos os ele tinha erudição em todos os shastras. Ele sabia muito bem que se alguém passa a morar na casa do Guru, acho que eu já li isso também, né? A gente já viu isso, né? Ele sabia muito bem que se alguém passa a morar na casa do Guru, ou se alguém mora na casa do Guru, naturalmente receberá os ensinamentos do Guru. E foi por isso que ele resolveu morar naquele bosque cheio de prazer, assim, muito satisfeito, né? A casa do Guru não tem nada, né? Falando dos Babajis, o que eles têm? Uma casa feita de pau a pique, muitas vezes, uma cabaninha muito simples. Às vezes o chão é de terra e eles dormem diretamente no chão, como no segundo canto, eu acho, do Bhagavatam, diz assim: para que travesseiro se nós temos a mão? Para que colher se nós temos a mão? Temos a mão para várias coisas, né? Ele vai falando assim. Então, assim, uma simplicidade a toda prova. Mas ele, no estado de consciência que ele está, ficar ali do lado do Babaji, numa choupana, numa cabaninha, é imensamente mais recompensador, mais gratificante do que morar dentro de uns cômodos do Taj Mahal, né? Depois de alguns dias, Paramahansa disse, Paramahansa Babaji disse, aquele elevado semente: ó Mahatma, Shripadhyumna Brahmachari teve a misericórdia de me dar o refúgio dos seus pés de lótus. Hoje em dia ele mora na aldeia de Shri Devapali, nas redondezas de Shri Navadvip Dham, onde vive absorto adorando o Shri Nrsimhadev. Então ele é um Gora Bhakta que tem uma característica muito especial, ele adora Shri Nrsimhadev. Hoje, depois de pedirmos esmolas, vamos até lá e vamos ao ter darshan dos seus pés de lótus. Então nós vamos parar por aqui, vamos tentar nos lembrar deixa eu ver aqui. Tentar nos lembrar, porque assim a gente vai na sequência lendo e lembrando que a essa altura acredito que muitos dos devotos já leram o Jaivatama, né? Mas isso não significa muita coisa. Sabe? Já leu o Jaivatama? Eu estou lendo. Está lendo. E aí, o que você tem a dizer? Estou lendo, não tenho nada a dizer. Né? Assim, às vezes a pessoa lê como uma forma de satisfação dos sentidos, na verdade, né? Do seu intelecto, da sua mente, para distrair a mente, né? Mas isso não é ler. Isso não é uma atividade Vaishnava, né? O Gurudeva fala, eu estava lendo, acho que nós estávamos até lendo juntos. O Gurudeva diz assim, que ele mesmo, diante de tantas obrigações, ele sempre encontrava um momentinho no cotidiano dele, ele se afastava, ia para uma praça, ou ia para um lugar da mata que estivesse sossegado, e ele lia. Mas ele lia com a atitude dele. Na verdade, ele estava tendo darshan do Shastra. O Shastra personificado sentava do lado dele e falava Harikatha.
Então isso é, você está lê um livro Gaudiya Vaishnava, né? Um texto sagrado, que foi... Como é que ele escreve esse texto sagrado? E tem aquela história também que Shripad Bhagavatam Maharaj conta que uma vez ele entrou no quarto de Srila Prabhupada estava tão absorto lendo o próprio livro que ele nem reparou que os discípulos entraram. Os discípulos ficaram cantando japa assim, bem baixinho, e Prabhupada assim, absorção absoluta. Aí Prabhupada de repente olhou para ele assim, esses livros são incríveis, não é? Ele saiu daquela absorção e falou, esses livros são incríveis? Vocês leem esses livros? Aí os devotos olharam um para o outro assim, sim, Prabhupada. E assim, acho que ele estava lendo aqui Gita, vocês sabem qual é o conteúdo do verso 33 do capítulo 7? Aí os dois olharam um para o outro assim, não, Prabhupada, a gente já leu o capítulo 7, mas a gente não lembra exatamente qual é o verso 33. Pois então, vocês não estão fazendo o que deve ser feito, vocês devem ler esses livros e ter memorizado também o número do verso e o número do capítulo. Que são livros de lei espiritual. Aí os discípulos cada vez mais assim, né? Vindo para o Prabhupada. Já contei essa história para você? Aí eu acho que eu mudei um pouco aqui, mas assim, quem conta um conto aumenta um ponto, mas está dentro do contexto. Aí no final o Prabhupada diz por que ele está absorto lendo? Por que ele aprende tanto lendo? Se lembra? Por que ele aprende tanto lendo? É o próprio livro que saiu da inspiração do coração puro dele. Mas por que ele aprende tanto? Todo dia de manhã cedo, né? Todo dia de manhã cedo, Krishna pessoalmente aparece, senta na minha frente e ele que dita. Eu só repito no dictafone o que ele dita para mim. Aí se você tem inteligência material, você vai pensar, não, o Prabhupada ele está exagerando, está carregando nas cores. Está falando isso para impressionar o discípulo, né? Como assim, Krishna todo dia aparece para ele assim? Eu nunca vi. Eu já passei e eu nunca vi. Esse é o discípulo Prakrita Bhakta, o discípulo materialista, que está aplicando sua inteligência. Tudo em torno dele é material, atividade material, igreja material, como Srila Bhaktivinoda Thakur explicou. Mas o verdadeiro discípulo, se o Gurudeva fala, agora, por exemplo, são 9 horas e 7 minutos. Se o Gurudeva fala para ele que o sol está lindo, ele vai ter fé absoluta que o Gurudeva está falando exatamente o que está acontecendo. 9 horas da noite. O Gurudeva fala, o sol está lindo. Então esse é o discípulo de verdade. Porque primeiro o discípulo ele tem que ter certeza que aquele é o seu mestre espiritual. Depois pode demorar vidas, né? Mas quando ele tem certeza que aquele é o seu mestre espiritual, aí tudo que o seu Gurudeva falar, ele vai entender como verdade absoluta. Se o Gurudeva fala que o sol está lindo às 9 horas da noite, ele está em êxtase, ele está tendo darshan de Krishna num passatempo com o sol a pino, então ele está falando a verdade absoluta. Mas se o discípulo não tem esse nível de fé gurunista, então ele vai pensar assim, não, meu Gurudeva está ficando idoso, ele está perdendo. Já acontece, tem discípulos que fazem isso com o seu Gurudeva idoso. Não, olha, ele está com um problema, ele está com uma coisa assim, tipo, sabe quando a pessoa fica idosa, tem demência? Aí sim. Ele pode até corresponder assim, né? O Gurudeva vai corresponder assim. Se o discípulo quer Maya, o Guru da Maya. Se o discípulo quer Krishna, o Guru da Krishna. Porque o Guru é Paramatma. O Gurudeva me abençoe para me casar com essa menina.
Você quer amar? Eu prometo, Gurudeva, que vou servi-la e vou incentivá-la a servir o Senhor. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Mas enfim. Jayavadharma. Navadivdharma. Quer cantar, mamãe? Um pouquinho? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj Patitapam Shila Prabhupada Patitapam Shila Gurudeva Rupanau Guru Vaga Gaurabha tá vindo aqui Jai Vanchakal Prabhupada Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavi Namo Namaha Dandavat Pranam Jai Shri Radhe